Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdo muito bacana para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson Cassundé. Siga, se inscreva, fique ligado às notificações do nosso canal. E hoje com uma convidada aqui que vai falar um pouco sobre a recolocação profissional. Você que busca uma nova oportunidade no mercado de trabalho, quer mudar de área, ainda não se encontra, não tem sua identidade nem o seu propósito ainda, você vai ver esse bate-papo de hoje vai ser muito interessante para vocês e eu tenho certeza que vai servir. Com vocês, Tamires Cruz. Tudo bom, Oi, Tamires? tudo bem? Prazer estar aqui. A gente já tem uma parceria bem legal, né? Na coluna lá, onde eu faço os artigos. Então, estou muito feliz pelo convite. Espero que hoje eu consiga ajudar o máximo de pessoas possível. Aqui você vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, quem é a Tamires Cruz, né? O que ela faz. E agora você tem o tempo livre agora para falar um pouquinho, para se apresentar. Quem é a Tamires Cruz? Meu nome é Tamires Cruz, eu sou especialista em recolocação profissional com foco em identidade e propósito. Eu ajudo as pessoas no mercado de trabalho a se recolocarem de maneira assertiva, identificando quem elas realmente são e tentando focar para o melhor mercado de trabalho, né, pela sua carreira, para ela não se sentir perdida e lá na frente ela se sentir fora do processo, né, se sentir como se fosse um peixe fora d'água. Então a ideia é poder ajudar esse tipo de pessoa, né. Eu trabalho há muitos anos na área de recursos humanos, eu tenho mais de 16 anos de experiência na área de recursos humanos, e nos últimos 5 anos, eu foquei exatamente só para fazer mentoria e consultoria de carreira, né. Então, eu trabalho com a empresa chamada Currículo Selecionado, onde eu e minha equipe, nós ajudamos as pessoas a entrarem no mercado de trabalho mais focadas, assim, sabendo quem elas são e tendo um direcionamento melhor. Antigamente você já trabalhava com RH, você é Sim, formada nessa área. isso. Eu sou formada em recursos humanos, gestão de pessoas, master coaching. Por 15 anos eu sempre na verdade são 10 anos, eu sempre trabalhei em RH, trabalhei em todos os departamentos de uma empresa, na parte de RH, departamento pessoal, demissão, recrutamento e seleção, cargos e salários, então eu peguei um pouquinho de tudo, né. Então a parte que eu mais gosto é a parte de pessoas. E aí eu comecei a me especializar para essa área, e hoje a gente já atende muitas pessoas, tem projetos sociais inclusos também, além do que eu já faço na parte profissional, a gente também capacita jovens que estão em estado de vulnerabilidade, de periferia, que se sentem perdidos, então é um processo bem legal. Você faz parcerias então com ONGs, com Sim, sim. empresas. A gente cria um projeto, né, dependendo da idade. Então, hoje em dia a gente está com um projeto de 500 jovens, de 16 a 20 anos, né. Então a gente vai separar por blocos, né, por idades, porque a pessoa que está com 16 tá diferente de uma pessoa que tem 20, tá em outra fase. Uhum. Então a gente separa isso e a gente vai mentorando eles individualmente, para que eles consigam identificar melhor as suas habilidades, competências, talentos e direcionar uma carreira para eles, né, com base naquilo que eles realmente são bons. Não aquilo que dá dinheiro ou aquilo que vai trazer fama, alguma coisa assim. A gente já vai focado naquilo que a pessoa é boa. E hoje em dia tem muito disso, né, Tamires? A pessoa ela acaba indo não naquilo que ela tem um dom, né, mas ela acaba buscando: "Ah, o que que eu vou ganhar dinheiro? Com o que eu vou Exatamente. ganhar dinheiro?" E acaba se frustrando, não é? Sim, acho que 80% dos meus candidatos, assim, dos meus clientes, eles são frustrados na carreira. Eles fazem aquilo que eles não gostam, mesmo eles ganhando muito dinheiro, eles não gostam daquilo que eles fazem. Porque em algum momento ele fez pelo dinheiro, ou porque a mãe e o pai pediu, ou porque a família é de advogados e ele tem que ser advogado, ele não pode ser médico, ou então isso a longo prazo te castra, né. Uhum. Então a ideia é poder ajudar as pessoas a direcionar aquilo que elas são boas, só que como que você vai saber? Você tem que focar em autoconhecimento. O autoconhecimento vai te libertar em vários aspectos da sua vida, em todos os aspectos, né. Em relacionamento, a vida profissional, a vida pessoal. E aonde a bomba sempre estoura é a parte profissional primeiro. Por quê? Porque é lá que você mostra quem você é, né. E você passa a maior parte do seu tempo, né. Exatamente, com pessoas e se você for uma pessoa desempregada, sem dinheiro, você vai se sentir inferior pra você mesmo e para as pessoas em volta. E às vezes não é, às vezes você tem um talento muito grande lá dentro, só que você tá fazendo e tá no lugar errado, fazendo a atividade errada, você não vai se sentir feliz, sempre vai se sentir fora d'água.
Uhum. né? Então, quando você tem esse autoconhecimento, fica muito mais fácil falar, poxa, eu sou bom nisso, então eu vou focar minhas energias nisso. A diferença é que o mercado de trabalho fala assim: ah, você tem que melhorar os seus pontos fracos. Na hora de fazer a entrevista, tem que melhorar os seus pontos fracos. Você não pode falar que você é ruim nisso. Mas é aquilo que você é bom. Você não melhora. Então você não tem diferencial de mercado. Você fica um profissional mediano, com um salário mediano, uma empresa mediana. Porque você não é bom em nada. Você não é tão bom, mas também não é tão ruim. Uhum. Então você fica na média. E gente na média é o que mais tem. Quando você tem um diferencial, gasta energia para melhorar esse diferencial, porque aí você vai ter competitividade com qualquer outra pessoa. Fala, poxa, eu vou contratar aquela pessoa porque realmente ela vai trazer resultado nisso. Mesmo que ela não seja boa na outra coisa. Já viu aquele chefe lá que o cara é terrível, um carrasco com a equipe, só que o cara tá lá há 15 anos e faz acontecer, e a empresa não manda ele embora? Manda você embora, Porque mas ele não tem manda ele. resultado. Porque o resultado que o cara tem, o diferencial que ele tem é tão grande que vale a pena ter ele mesmo ele não sendo bom em algumas coisas. Às vezes dá pra ele delegar pra outra pessoa fazer. Ele não faz, outra pessoa faz. Mas aquilo que ele tem de bom é só ele faz daquele jeito. Então é isso que a gente tenta buscar também nos candidatos. Qual que é o seu diferencial? Então vamos melhorar isso para você poder lá na frente poder escolher as vagas, escolher o que, que você quer fazer, a melhor opção, né? Mas se você não se conhece, como você vai se vender? É difícil. Dentro do currículo selecionado que é a sua empresa, existe vários braços, né, vários segmentos onde você atua, aonde o cliente, o candidato te procura, né. Aí eu tenho uma dúvida aqui, surgiu aqui. Um exemplo, você falou sobre a pessoa fazer uma entrevista de emprego. Aí tem sempre aquela pessoa do RH que vai perguntar quais são seus pontos fracos. Aí eu estava assistindo, eu gosto muito de ouvir aquele canal do pastor David Leonardo, e ele estava falando assim que quando a pessoa vai numa entrevista de emprego, aí, meu ponto fraco, eu sou muito certinho, eu sou muito perfeccionista. Então, tipo assim, é uns negócios que você fala para tentar impressionar a pessoa, mas a pessoa do outro lado já fala, "Ai, chaveco, isso aí, cara, Clichê, clichê. não. Como que a pessoa, o que que a pessoa tem que falar? Acredito que você oriente, tem essa orientação, né, para o candidato. Como que a pessoa, eu acho que é muito difícil você auto se avaliar. Acontece muito quando você passa no psicólogo, todo mundo tem que passar no psicólogo, faz muito bem. E aí o psicólogo ele te força, né? Fala quais são os seus pontos fracos. O que que você tem de ruim? O que que te faz mal, né? E numa entrevista de emprego, porque você tá indo à procura de uma vaga, tá precisando. E aí a pessoa fala: "Ah, eu sou desorganizado, eu gosto de dormir", sei lá. Tem que saber como orientar e o que falar nessa questão de pontos fracos. Sim. Tem que tomar cuidado para você não falar uma coisa que a sua área precisa que você tenha. Então, você é desorganizado. Só que a sua área, você vai trabalhar com uma coisa que exige organização. Se você falar isso, você já tá fora. Nem adianta. Só que você tem que entender também quais são os pontos fracos que equilibram a sua carreira. Por exemplo, Hum. um gerente de comercial, um gerente de vendas, ele precisa ser ansioso. Se ele não for ansioso, ele não cobre equipe, ele não bate meta, nada acontece. Se ele for paralisado, nada acontece. Então, se ele chegar lá e falar, ai, meu ponto fraco é que eu sou ansioso, e acabar e viver isso realmente é ruim, não, não é ruim para a empresa. A empresa vai falar, poxa, ele precisa ser. Porque se ele for calmo, não vai trazer resultado. Entendeu? Então, alguns pontos fracos equilibram a nossa carreira. Uma pessoa da área de contabilidade e da área de TI, eles tendem a ser mais introvertidos ou tímidos. E eles precisam ser assim. Faz parte do perfil deles para trabalho. Se for uma pessoa totalmente extrovertida, o déficit de atenção vai ser maior, ele vai parar toda hora, a probabilidade de ter erro é maior. Uhum. Entendeu? Então, pro cara, na vida pessoal, pode ser terrível ele ser introvertido ou ter timidez. Né? Mas quando é moderado e ele consegue perceber isso, ele pode usar isso a favor dele. Porque a gente já tá esperando. Na hora que eu vou fazer entrevista com uma pessoa da área de TI, eu só falta espremer o cara pra ele me falar quem ele é. Não sai natural. Porque ele é tímido, ele é Uhum. introvertido. E aí eu vou usar isso como parâmetro na hora de fazer entrevista. Pô, o cara não foi legal, vou tirar ele? Não. Porque isso daí é importante que ele seja. Então, primeiro você precisa saber quais são as suas habilidades, o que você tem pra melhorar. E precisa saber quais são os pontos que a sua área precisa, fracos que a sua área precisa ter. Entendeu? Entendi. Bacana, interessante. E falando um pouco sobre o currículo selecionado, existe várias fases, né? Vários tipos de serviço.
Fala um pouquinho quais são os serviços, o que as pessoas te procuram, os clientes procuram para dentro da sua empresa. Eu faço o serviço de currículo, reestruturação de currículo. Faço carta de apresentação, que é aquele conteúdo que vai no corpo do e-mail quando você envia o currículo por e-mail. Ajuste do perfil do LinkedIn, preparação para entrevistas, mentoria. Eu vou abrir agora uma mentoria para bancários. Legal. Então, são 8 encontros comigo focados para bancários. Por quê? Porque eu percebo que a maioria dos meus clientes são bancários, engenheiros, arquitetos, gerentes, coordenadores que estão no nível de salário legal, um salário legal, mas eles odeiam aquilo que eles estão fazendo. Aquilo não faz mais sentido, parou de fazer sentido em algum momento. E eles querem fazer essa transição de carreira para uma nova área. Então, eu abri uma turma exatamente para esse público, para a gente identificar o que eles são bons, cada um é diferente, tem uma qualidade diferente, e começar a mudar eles para uma nova profissão, Você né? consegue fazer esse direcionamento? Sim, sim. Às vezes o cara é muito bom em uma coisa e ele tá numa atividade que castra ele. Castra, o cara é criativo e tá num negócio operacional lá atrás do computador, só copiando e colando planilha. Isso você está fazendo essa mentoria agora voltado para bancários. Sim. Mas você já realizou outras mentorias com outras pessoas Não, onde eu faço além desses, eu dei um exemplo, mas eu faço além dos bancários, eu faço outras turmas de mentorias também. ah, legal. Para qualquer tipo de pessoa que está nesse processo, que não se conhece, que quer buscar o autoconhecimento, quer mudar, quer fazer transição de carreira, ou gosta daquilo que ele faz, mas tem medo de mudar de emprego e perder, e sair e entrar numa empresa ruim. Então a gente consegue fazer toda essa preparação. Quando o cliente, o profissional, ele te procura, ele já vem com a mentalidade do que ele quer ou durante o processo você identifica, aí a pessoa: "Ah, eu queria montar um currículo", aí você fala: "Então, mas eu acho que o seu problema não é só o currículo, tem outras coisas". Existe isso também? Existe. No caminho eu vou descobrindo que na verdade não é aquilo, né? Por exemplo, eu peguei uma cliente que o sonho dela é trabalhar no banco. Ela quer muito trabalhar no banco, mas ela não tinha perfil nenhum de bancária. E ela não tinha E como profissão. fala isso pra pessoa? Como eu vou falar? Olha, você não. Eu posso acabar com o sonho dela em 5 segundos. Só que aí eu vou fazendo perguntas e vou entendendo. E, na Uhum. verdade, o que que ela queria? Ela tinha um bloqueio lá na infância dela, com o pai dela, um problema com o pai dela, que desencadeou que ela precisa ser validada, ela tem medo de ser rejeitada e ela precisa que as outras pessoas validem quem ela é. E ela viu que a área bancária é vista pelas pessoas de uma maneira legal. Quando eu chego e falo, olha, eu sou gerente do banco, todo mundo. Olha. Então, na verdade, ela não queria ser gerente do banco. Ela queria ser vista. Uhum. Isso ela pode ser em qualquer área, na área que ela é boa. Entendeu? Então a gente tem que ter esse feeling na hora de fazer esse processo para não frustrar a pessoa também. Falar, olha, tem certeza que é isso? Será que não pode ser isso? Vamos marcar uma mentoria para a gente conversar um pouquinho melhor? E aí eu marquei uma mentoria com ela fechou um pacote que tinha a mentoria. E aí ela chorou do começo ao fim, assim, a preparação inteira da mentoria, a entrevista, ela chorou do começo ao fim. Porque na verdade ela estava com um probleminha lá que estava afetando a carreira dela. Ela queria ser vista. Uhum. E aí isso gera frustração, porque quanto mais você não é vista, mais você sente um fracasso, Sim. né. Você é formada em recursos humanos, né, mas você tem alguma especialização na área de psicologia, essas coisas? Sim, né, Porque eu tem que ter, né, você tenho tem gestão de pessoas, certo. estudo psicologia Uhum. e fiz master coach, então todas essas ferramentas elas me ajudam a entender esse processo. Querendo ou não, a gente é uma psicóloga, porque a gente tá lidando com emoções o tempo inteiro das pessoas, né. A pessoa que vem aqui que me procura é aquela pessoa que tá desesperada, que ela já tentou fazer sozinha e não deu certo. Então, a gente tem que ter uma noção e saber falar, saber o que perguntar, para você não destruir a carreira da pessoa também em uma frase. Se eu chegasse para essa menina e falasse: "Olha, você não vai dar para você ser bancária, você não tem perfil", ela vai fazer o quê? Ela vai sentir um fracasso. Então tem que ter um feeling para poder dar a melhor sugestão. Na recolocação ao mercado de trabalho, né, quais são as orientações que você passa para o seu cliente, o que que ele tem que fazer? Existem algumas etapas, né, do processo de recolocação. Então, as etapas elas são fazer o currículo. Primeiro saber qual é a área que você quer. Primeiro ponto. Descobriu a área que você quer, tem a ver, você tem as habilidades e competências dessa vaga? Poxa, eu quero trabalhar com isso. Olha lá nos requisitos de uma vaga na internet
e veja se você tem esses requisitos. Poxa, eu tenho esses requisitos, então você pode ir para a segunda parte. Faz um currículo. Fez o currículo, fez a carta de apresentação, que é como você vai vender o seu currículo quando você enviar por e-mail, por exemplo, ou para alguém. Você faz o ajuste do perfil do LinkedIn. Porque quem não tá no LinkedIn, um profissional que não tá no LinkedIn ainda tá perdendo tempo. Porque é lá onde estão as melhores vagas e as melhores empresas estão lá divulgando as vagas. E também o network ali. Você consegue fazer contato com qualquer profissional do mundo. Então é muito mais rápido do que você pegar o seu currículo e bater na porta da empresa. Pós-pandemia, isso não acontece mais. Antigamente fazia isso antes da pandemia. Imprimia o currículo, passava na loja e entregava lá. Se você for entregar lá, eles vão falar: olha, manda por e-mail. Não Ou se tem mais o cada. pessoal, Ou né? a gente vai mandar um link, você clica lá no link e você faz lá. Você clica lá, tem o teste já, teste de personalidade, de comportamento, tem o DISC, que é outro teste, tem um monte de coisa que já vai fazendo filtro. Se você passar em todos, você vai lá e fala com a pessoa responsável. Então, você tem que se preparar, aproveitar para entender que não funciona mais como era antes da pandemia. O papel. O papel hoje não cola mais. E aí, depois que você ajustou seu perfil do LinkedIn, você vai fazendo o network ali, você vai se candidatando, você vai se preparando para a entrevista também. Não é só chegar lá, marcar a entrevista aí e não se preparar, não saber quais são as perguntas que mais caem. Então, depois que você faz todo esse processo, as chances de você conseguir a vaga é muito maior, porque você criou uma estratégia de recolocação. Não é deixa a vida me levar, Deus sabe que Deus vai ajudar, mas é a Você sua tem que fazer a parte, sua né? parte, né? Exatamente. Mas assim, ó, a gente pensando na sociedade, no geral, as coisas elas vão se evoluindo muito, né? O home office entrou muito, o sistema híbrido das empresas. Mas e as pessoas que têm menos acesso a isso, né? A gente fala dos jovens numa periferia, que não tem tanto acesso a essa informação, eles não acabam sendo prejudicados nessa questão? Sim, sim. Por isso que eu tento fazer núcleos de capacitação já nas periferias, para a gente poder preparar eles melhor também. Mas o problema maior das periferias não é o trabalho em si, são os bloqueios que são gerados em casa, pelo ambiente. Às vezes o cara tem um pai que é usuário de droga, a mãe é alcoólatra, ou o pai bate na mãe. Então, isso tudo gera um bloqueio emocional muito grande na pessoa, na criança e no adulto, né? Porque o adulto não saudável é aquele que fica passeando entre a criança ferida e o adulto ferido. Então, uma hora ele é uma criança, uma hora ele é um adulto. E isso para a carreira dele é terrível, porque lá na frente a bomba vai estourar na carreira. Às vezes ele tem um perfil que não é dele, né? E foi moldado de acordo com o ambiente que ele tá. Então, as pessoas que não têm acesso à carreira, assim, não tem como fazer uma faculdade, por exemplo. Existem vários polos nas periferias que ajudam as pessoas a se desenvolverem, a escolher uma profissão. Tá, eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver. Tudo bem. Não é aquilo que você quer? Faça aquilo para você se sustentar. Mas crie uma estratégia para você não ficar a vida inteira ali. Senão você vai passar 10 anos, 15 anos fazendo a mesma coisa, chegar lá na frente, você não vai ter tempo de mudar. Aí você vai ficar lá e vai ficar frustrado o resto da vida. Então, cria uma estratégia, tá? Eu vou fazer isso para conseguir dinheiro, mas eu não vou ficar isso para sempre. Eu vou focar no meu autoconhecimento, vou ver aquilo que eu sou bom e vou tentar entrar nessa área. E se capacitar. Existem vários cursos gratuitos também que ajudam. Então, eu acho que existem polos também que têm acesso à internet, onde a pessoa vai lá e faz curso online. Então, celular também a gente consegue fazer isso. Então, vai ajudando. Existem possibilidades. É um pouco Uhum. mais difícil? É. Não vou falar que não é, porque eu cresci na periferia e não foi nada fácil, entendeu? Só que tem como mudar esse cenário também, mas para isso você tem que olhar para você primeiro. Você querer, né? Exatamente. Primeiro você querer. E se você não quiser ou sentir que não tem força, porque na maioria das vezes a pessoa não tem força para olhar para ela por conta do ambiente que ela tá. Uhum. É começar a mudar o ambiente. Conviver com pessoas. Até na Bíblia fala pra gente saber com quem que a gente anda. Dica com quem tu É, andas que eu te direi quem és. Isso exatamente. influencia, né? Influencia. Você é a média das pessoas, né? Uhum. Então, se você anda com pessoas que têm problema financeiro, que reclamam, que falam mal das outras Tami, você não tem pessoas. problemas Não, financeiros, não, não, né? não. Então tô colando certo. Procure pessoas, tenha
Eu li um livro muito interessante, que é do Thiago Brunet, chama Especialista em Pessoas. E nesse livro ele fala que a gente tem 3 tipos de amizade, né, e a gente tem que focar nesses três tipos de amigos. O primeiro tem aquele amigo necessário. Qual que é aquele amigo necessário? É aquele amigo de infância lá que você cresceu em Carapicuíba lá, a galera que você ficava andando, jogava videogame, jogava bola. Essa galera vai montar, ela vai encher uma festa de aniversário. Se você fizer uma festa, essa galera vai colar lá, porque eles te consideram. Só que se você aparecer com uma Ferrari lá na porta da casa deles, eles vão falar assim: pô, tá mala, hein? O que você tá fazendo? Tá fazendo coisa errada. Dificilmente eles vão acompanhar esse seu processo de crescimento. Eles não estão preparados. Não é porque que eles são invejosos. Tem os invejosos? Tem, Tem. mas não quer dizer que todos são. É que eles Uhum. não estão na mesma mentalidade que você. Eles não têm, eles não acompanham esse processo de crescimento. Então, esses amigos, você vai lá, você quer dar uma risada? Você vai lá e são esses amigos. Só que você não vai contar a sua vida pessoal, você não vai contar os seus fracassos, você não vai contar os seus projetos futuros, porque eles não vão acompanhar. Uhum. E tem também aquele outro amigo, que é aquele amigo íntimo, que é aquele amigo, são poucos, em uma mão você Você tem. conta. É. Que você conta os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, os seus projetos, que você pede conselho, que vai te ajudar, que você sabe que você vai contar em qualquer momento. E tem aqueles amigos estratégicos. Quais são os amigos estratégicos? Pô, a gente tem um amigo em comum, que é assessor de imprensa, né? Ele vai ajudar a gente a entrar em ambientes que a gente não entraria sem ele. Uhum. Isso é interesseiro? Não. É estratégico. Ele vai me ensinar a me preparar para o próximo nível. Entendeu? Então você vai colar nele, você vai aprender, poxa, eu não sei fazer isso, me ensina. Olha, eu preciso fazer isso. Como que eu faço? Como que eu chego ali? Ele vai te ensinar. Mas também você não vai contar a sua vida, seus projetos e tudo que você precisa para ele. Não é. Às vezes o amigo estratégico pode virar um amigo íntimo depois de um Uhum. tempo. Mas inicialmente você não conta. Quando você sabe a diferença desses 3 amigos, dificilmente você vai errar com a amizade. E na hora que você vai escolher as pessoas para evoluir na carreira, na vida pessoal, você vai conseguir ter mais assertividade, você vai se frustrar menos. Porque às vezes às vezes a pessoa não tá nem aí pra você. E você fala: "Pô, aquela pessoa era meu amigo e fez isso na hora que no momento que eu mais precisei, a pessoa caiu fora, ela nem me ajudou". Mas será que pra ela você era um amigo íntimo? Às vezes você só era um amigo necessário. Uhum. E aí você fica frustrado, para de falar com a pessoa por uma coisa que talvez o problema seja a maneira como você enxerga. Exatamente. Isso que você estava falando, eu estava pensando aqui, também é bíblico, né? Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas nem todos eram próximos. Ele Nem todos tinha eram íntimos, ele não exato, contava o ele segredo pra todo tinha mundo. era um que era próximo, 4 que era aqueles que ele estava mais junto, e tinha os outros, mas Que estavam eram lá. estratégicos também. Exato, e que fazia parte do rolê que estava lá com eles, né. Então isso faz muito sentido. E muitas vezes, no decorrer da sua vida profissional e pessoal, você tem é o que você estava falando, você tem certo tipo de amizade com as pessoas. Só que vai chegar um certo ponto que ambos vão escolher caminhos para seguir, né. E aí, tipo, putz, você tá naquela fase de ler, leitura, de aprendizado, de ir atrás. Aí você chega na pessoa: "Ô, você viu tal coisa?" A pessoa: Não, Baixa a frequência na hora. não". Aí você fala: "Puta, não viu? Ah, tá bom, beleza, mas é meu amigo, tal, não sei o quê". Aí passa mais um tempo, você vai falar de novo: "E aí, tal coisa?". "Não sei". Aí você fala: "Putz, não faz mais sentido você estar naquele ambiente, né". E Exatamente. não quer dizer que você não goste da pessoa, mas é que não tem mais um assunto, não tem mais um papo, não tem mais Na troca, uma né. troca de informações, você acaba, e cara, isso é muito engraçado, não é você ser egoísta, mas de novo voltando uma questão, bíblica, né. Quando Deus fala assim, Jesus fala para você: "Ame ao próximo como a ti mesmo". Você tem que cuidar de você primeiro, para você cuidar do próximo. Então, Exatamente. como que você vai estar próximo de uma pessoa que não tá naquela mesma fase sua, não tá na mesma pegada, e aí você não desenrola alguma coisa com ela? Você não consegue ajudar ela e ela, além de não te ajudar, ela Ela ainda ainda te vai puxa para ela baixo. abaixa É, é. a sua frequência vai lá embaixo. Então, às vezes, é para você ir para um outro nível, você não vai, porque você não aprendeu o suficiente ainda naquele ambiente. Por isso que você precisa ser estratégico e mudar. Quando você vê que você já não tá mais aprendendo ali, que as coisas elas não estão indo, muda. É, já não tá fazendo sentido. É. Tem o meu amigo Mesaque, grande parceiro, acho que você conheceu o Mesaque. Uhum. Aí ele sempre conta a história do patinho feio. Não é que o patinho ele é feio, a gente começa a ver com uma outra visão sobre a história. É que ele tá no lugar errado, então ele parece ser feio lá, por quê? Porque ele não faz parte daquele encontro, daquelas pessoas. Então ele só
não é que ele é feio, ele só tá no lugar errado. Então ele tem que buscar ir para um outro caminho para se fazer sentido na vida dele as coisas. Exatamente isso. Que bacana, bem legal. Ô, Tamires, fala um pouquinho como que funciona a sua mentoria. Tem um começo, meio e fim, ou depende do candidato? O candidato, esse candidato aqui vai demorar um pouco mais, o percurso dele é um pouco maior, precisa mais de atenção, ou não? É uma coisa já, um pacote fechado, são tantas mentorias que funcionam e é isso. Geralmente eu faço um pacote fechado com 8 encontros, mas ao longo do tempo, a gente vai vendo que às vezes precisa de mais tempo, né? Depende do nível de conhecimento, de autoconhecimento que a pessoa tem e o nível de bloqueio que ela tem. Então, às vezes, é uma pessoa que sofreu muito na infância, na vida, veio de condições difíceis, teve famílias que sofreram muito. Geralmente, essas pessoas elas trazem uma carga emocional muito maior que precisa ser ajustada, né? Então, mistura tudo, carreira com profissão, vida pessoal, relacionamento, tudo misturado. Então, a gente tem que abrir a caixinha da pessoa, começar a colocar as informações em cada caixinha. Talvez demore mais, mas geralmente em 8 eu acho que a gente consegue ter uma entrega muito legal. Uhum. Que aí a gente trabalha as crenças, trabalha os bloqueios, trabalha o mapa de talentos, trabalha com o mapa de talentos e o Big Five, que é um teste de personalidade que você, em 10 minutos, 15 minutos respondendo, eu consigo saber um mapa da sua personalidade inteiro. Por exemplo, o meu mapa deu 49 páginas da minha personalidade. Caramba! Coisas que eu achava que era um problema e, na verdade, era um traço da minha personalidade que estava desalinhado. Por exemplo, eu sou uma pessoa controladora. Hum. Eu gosto de ter tudo, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de resolver. Isso é ótimo quando tá alinhado, porque eu sou uma boa líder, eu consigo fazer todo mundo entender a minha ideia, consigo vender legal a minha ideia. Só que quando tá desalinhado, eu machuco as pessoas que estão próximas, que às vezes eu quero controlar aquela pessoa, às vezes eu fico com ciúmes, entendeu? Então tudo isso gera um atrito. Quando você sabe o seu ponto fraco ali, mas você sabe que dá para controlar melhor, você consegue ter uma vida melhor, você consegue se entender melhor. Então, eu uso esse teste chamado Big Five, que é o melhor do mercado em relação a comportamento, e uso o mapa de talentos junto. Que o mapa de Isso são talentos ferramentas dentro são da mentoria. ferramentas, Tá. exatamente. O mapa de talentos, ele coloca por ordem de prioridade quais são os seus principais talentos. Tem 50 talentos por ordem de prioridade. Os 5 primeiros são os mais fortes. E tem mais 5 de apoio. Só que as pessoas não sabem o que elas são boas. Então, dificilmente elas vão entender no processo. Então, isso daí já facilita muita coisa. Por exemplo, no meu mapa de talentos, os meus principais, eu sou inclusiva. Eu consigo incluir qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Eu não posso nem conhecer onde eu vou. Se eu estiver na fila para comprar pão, eu faço amizade. Eu já pego o contato da pessoa, já consigo colocar ela em outro projeto. Eu tenho isso com muita facilidade. Só que você conhece alguém que fala, o meu talento é ser inclusivo. Às vezes a gente nem sabe que tinha esse talento. Às vezes você tem e você não sabe. Entendeu? Eu tenho facilidade para fazer mentoria. Também é meu terceiro talento principal. O outro é negociador. Eu consigo vender qualquer ideia. Se eu acredito naquela ideia, eu vendo para você. Independente do valor, eu vendo a ideia. Uhum. Isso me ajuda muito no processo. Só que existem várias áreas que eu posso fazer isso. Eu trabalharia como assistente de serviço social. Eu trabalharia... se eu fosse médica, também eu me encaixaria bem, porque eu gosto de coisas de humanas. Trabalharia com música, porque o meu talento de apoio é a música. É né? Um Uhum. dos. Mas isso para uma pessoa, um exemplo. Se a pessoa ela acaba. Todos acabam tendo vários talentos, Sim, certo? todos têm. Não Mas tem tem, aquela pessoa que não tem. mas tem, tipo, essa vem primeiro, segundo, Sim, por terceiro. ordem Isso não de. acaba atrapalhando o cliente dele se perder? Ele Não, não? não, porque ele não tem que fazer o primeiro, não tem que fazer o segundo. Ele tem que entender o momento dele Hum, e ver qual aquele se encaixa mais. E às vezes, numa atividade que ele faz, num cargo, ele consegue exercer todos os talentos dele num cargo só. Não tem como ele ser ruim naquilo. Entendeu? entendi. E aí é dentro da mentoria. Fora isso, tem a transição de carreira, que é um outro processo que você realiza. Isso, Mas uma coisa tá ligada à outra, isso. certo? A pessoa que vai fazer uma transição de carreira, é difícil de você identificar, ou a própria pessoa identificar, ela chega para você, Tamires, eu queria fazer uma transição de carreira, ou não. Ela vem com um propósito e no decorrer da sua mentoria, desse seu estudo, você fala, olha, eu acho que você precisa fazer uma transição. E aí você prepara ela para essa transição?
Eu faço um questionário, né? Eu aplico um questionário para entender qual que é o momento dela. Porque às vezes ela fala que não gosta daquilo que ela tá fazendo, mas é o ambiente que ela tá. Ela não gosta do chefe dela, ela não gosta do gerente dela. Só que ela acha que o problema é a atividade, e não é. Então, primeiro eu preciso entender qual que é esse momento. É a empresa que você tá? É o seu chefe? É a atividade? Entendendo isso, a gente consegue criar um direcionamento melhor. Ah, então é realmente, eu não gosto da atividade, eu não gosto, eu não me sinto bem fazendo isso. Tá, então vamos começar a ver quais são as coisas que você gosta. O que que daria para fazer? O que que a gente pode usar dessas habilidades que você tem, que você aplica no trabalho hoje, em outra área? Então, por exemplo, o bancário que não gosta do que está fazendo, eles geralmente vão para a área de propagandista farmacêutico. Tá. Eles tendem a ser isso, porque eles são bem comercial, só que eles também são humanos e tal, e vende algumas coisas, então ele consegue aplicar e a cobrança é menor. E o retorno financeiro é mais ou menos a mesma coisa, Uhum. entendeu? Então dá pra mudar. Só que aí é que nem eu falo, tem que se conhecer, mas é um processo que eu vou fazendo, a pessoa não sabe. Ela acha que ela vai lá, pô, eu não quero fazer, não quero ficar nisso, eu quero mudar, o que que eu faço? Aí eu vou fazendo uma série de perguntas pra conseguir descobrir o máximo, pra depois criar uma estratégia. E cada um é diferente. Exatamente. Você não consegue Não seguir tem um. como usar uma bula de Ctrl+C, Ctrl+V e aplicar em todo mundo. Existe a metodologia, as ferramentas, que são os mapas de talento, de personalidade, algumas perguntas para identificar, mas o barco vai seguir que às vezes nem eu sei. Quando eu vejo, eu falo, não, então ele tem que ir para isso. Às vezes uma coisa que ele me fala em algum momento Aí vai vira uma. encaixar tudo. Entendi. Só que o legal, eu vi uma palestra no YouTube do Steve Jobs, falando para uma universidade, que a gente tem que ligar os pontos. O que que ele quer dizer com isso? Que uma pessoa ela é multifuncional e ela pode fazer várias coisas. Só que em algum momento, Steve Jobs parou a faculdade lá no meio, não quis mais fazer, não faz sentido, e era uma coisa que ele queria, que era a área de tecnologia, mas ele parou. A metodologia não funcionava para ele, como era feita não funcionava para ele, ele parou. E aí ele começou a fazer um curso de caligrafia. Parece que não tem nada a ver. Você vai falar, nossa, o cara tá perdido. Não sabe o que que é da Só que o que vida. aconteceu? Ele ligou os pontos. Ele é bom em caligrafia, ele é bom na área de computação. E olha o que que ele fez. Pois é. As letras, o computador. Ele criou o computador lá com aquela maneira, com aquela letra, com aquele design que não tinha antes. Uhum. Entendeu? Então ele ligou os pontos. Às vezes você fala que não tem nada a ver, mas se você sente que você é bom naquilo, mesmo que não tenha nada a ver com a área que você tá, faça, gasta um tempo desenvolvendo aquilo, porque em algum momento você vai ligar os pontos. E vai ver o Entendeu? que vai fazer sentido pra você. Exatamente. Que loucura. Já pegou algum cliente assim, Tamires, aonde, tipo, um exemplo, ele ganhava fortuna de dinheiro e aí ele quis fazer essa transição de carreira e como falar pra pessoa assim, então, você sabe que essa sua área você vai ganhar X agora, tal, e pra pessoa tem gente que muda porque às vezes é o que ela quer, né, a paz, mas tem gente que fala, ah, então, tipo, se assusta com a realidade porque não é a realidade da pessoa. Sim, sim. Eu peguei uma cliente que ela ganhava R$ 70.000 por mês, ela trabalha no banco, e ela tinha um cargo altíssimo, só que ela falou: olha, eu quero ser assistente ou auxiliar administrativo. Aí eu levei um susto, assim, o currículo dela é gigante, tinha 15 páginas o currículo dela. Ela trabalhou em várias áreas, várias empresas, né, várias agências bancárias e financeiras. E eu falei: você sabe quanto que ganha um auxiliar administrativo, um assistente? No máximo R$ 2.000. É isso? Ela: "Não, tudo bem. Não é, eu quero ter paz. Eu quero poder desfrutar o meu final de semana, eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder viajar, eu quero tirar férias. Eu quero poder dormir e meu celular não tocar no meio da noite, com algum BO para resolver com o cliente". Entendeu? Então, existe isso, né, mas, eu nunca aconselho a pessoa a descer tanto o nível, Uhum. assim. Mas eu aconselho ela a ver outras opções para ela poder melhorar essa qualidade de vida dela e aos poucos ela ir E você desacelerando. consegue direcionar? Sim, sim, a gente vai Legal. desacelerando a pessoa, né. No caso dessa pessoa aí, por exemplo, ela não precisava nem trabalhar mais, né, Mas ela não queria parar. ela precisava se sentir útil fazendo Uhum. alguma coisa, mas será que ela iria se sentir útil mesmo? Porque ela vai trabalhar num lugar onde ela não vai ter tanta responsabilidade, tá, tudo bem, mas vai ter alguém mandando nela, fazendo às vezes pior do que ela faria.
Então, às vezes, ela era melhor do que o cara. Você acha que um empresário, um empreendedor vai pegar o currículo dela, a carteira de trabalho dela, vai ver que ela ganhava R$ 70.000 por mês, vai contratar ela? Não vai. Uhum. Porque ela vai atropelar todo mundo lá dentro. Você acha que o ambiente de trabalho, as pessoas que trabalham com ela, se souberem dessa informação, eles iam estar felizes e calmos para trabalhar com ela? Eles não iam ficar com Pilhado. medo toda hora, tipo, ela vai roubar, ela vai fazer isso melhor que É, e eu. existe muito isso, né? Né? E Essa às vezes a pessoa nem quer. ela tá num nível tão alto de produtividade que ela vai para um lugar dessa, ela vai se sentir morta. Ou ela vai colocar todo mundo em risco que tá no ambiente. Então a gente também tem que fazer a pessoa enxergar Uhum. que essa não é a melhor E opção. mostrar pra ela, né, É, qual que é o as cenário? dificuldades, o que vai ter, que às vezes é até pior ainda, né. Exatamente, que aí ela vai ficar presa, Sim. castrada, né. Você falou sobre o currículo, né. Eu lembro que antigamente, na minha época que eu era mais novo, mais jovem, falavam muito assim, que o currículo ele tem que ter uma página só. Aí hoje, você acabou de falar, eu não sei se foi uma força, um jeito de falar, ou era mesmo 15 páginas do currículo da pessoa. Hoje tem muito disso, da pessoa quando for mandar um currículo, mostra muita coisa, são páginas e páginas. Existe um padrão, não existe um padrão. Antigamente falava, não, não põe foto. Aí hoje você tem os programas, aí o Canva, que monta o currículo para você, a estrutura, com foto, sem foto. Como que é? Muda muito de localidade. Primeira Hum, coisa, quando eu iniciei, eu comecei a fazer currículo criativo com foto. Eu vendia no Instagram. E aí os clientes que apareciam eram clientes do Rio Grande do Norte, Mossoró, essa galera aí, hum, Recife. E lá é comum esse currículo criativo com foto, por isso que eles vieram. Mas em São Paulo quase não vinha. E aí, como eu trabalho muitos anos com isso, eu comecei a entender também que aqui em São Paulo, currículo criativo e com foto, os recrutadores não gostam. Eles preferem um modelo mais tradicional. A não ser se você for de uma área de marketing, por exemplo, que você tem que mostrar, ou você é um designer. Então, você vai mostrar a sua criatividade ali no currículo também. Mas, fora isso, o modelo tradicional não tem erro. É a primeira coisa, né? Aqui para São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras localidades mais próximas. Então, primeira coisa, identificar qual que é o padrão da sua localidade. certo. Depois disso, quantas páginas? Depende. Uma pessoa que está iniciando, ela tem uma página só. Uhum. Um diretor, um coordenador, ele não vai ter uma página só, porque ele já trabalhou em 4, 5 empresas e a gente coloca lá as atividades que ele fazia, a gente coloca os resultados obtidos que ele teve por experiência. Então é impossível a gente fazer tudo isso em uma página. Mas antigamente eu ouvia muito falar: "Ah, coloca quais são os seus principais", ou É, tipo, sim, às vezes você faz uns cursos meio fora, assim. fora. "Ah, eu fiz um curso de Word e fiz um curso de padaria". Não precisa Uhum. colocar de exemplo, ou se você colocar para trabalhar numa padaria, tudo bem. Mas aí, tira os cursos que não tem nada a ver com a vaga que você procura. Isso. Você coloca, geralmente eu coloco os 10 últimos anos, né, para não ficar muita coisa. E os outros a gente já pode até abrir um campo chamado experiências anteriores. Se Pode colocar colocar um QR Code lá, se quiser saber Pode, mais. pode, mas o recrutador não olha, É. geralmente não olha. Mas você coloca lá, principais experiências anteriores, aí coloca lá o nome da empresa, o cargo e o período, só, não precisa colocar atividades. Isso, se você quiser colocar porque por exemplo, tem cliente que trabalhou em empresas muito renomadas no passado, que vai validar o currículo dela hoje. Então, se a gente colocar só as atuais, as últimas, os últimos 10 anos, essas daí vai ficar apagada, e para ele é importante colocar. Então a gente só menciona o nome da empresa, o cargo e o período para ficar lá. Aí depois ele conta na entrevista, caso perguntem. E os cursos, tem que ligar os pontos também. Então você vai ver qual aquele curso, mesmo que não tenha a ver com a área, mas ele desenvolveu alguma habilidade? Ele me ensinou, né? Ele me ensinou alguma habilidade, competência? E aí, se ensinou, se desenvolveu um curso de oratória, por exemplo, desenvolveu a maneira como você fala, aí você coloca, mesmo que não seja exatamente da parte administrativa que você trabalha. Gestão de emoções, entendeu? Então você vai acrescentando. Mas você tem que ter essa noção de colocar o que faz sentido também. E aí, depois disso, geralmente eu coloco no máximo 3 páginas. No máximo, para quem é gerente, superintendente, coloco 3 páginas. Fora isso, eu vou tirando uma série de coisas, porque Uhum. eu acho que é muito extenso. O recrutador não vai gastar tempo, ele tem 10 segundos para fazer a sua triagem do seu currículo. Então, tem que ser assertivo. E agora a gente tem um sistema de inteligência artificial trabalhando para a gente. Dificilmente agora os processos, eles são feitos
Por recrutador, né? Só a entrevista em si, mas de triagem é tudo sistema de inteligência artificial. Então, se você coloca um currículo criativo lá, com foto, com uma porrada de coisa, com design, o sistema de inteligência artificial, ele tem dificuldade de ler todo o currículo. Aí acaba. Aí ele lê uma parte e não lê a outra. Então, por isso que o tradicional é o ideal, e quanto menos informação, melhor, e colocar as palavras-chave da sua área Hum, lá dentro. Então, você é da área de comunicação, por exemplo. Você vai pegar as palavras-chave que tem nas vagas de comunicação. Quais são as atividades que mais pedem lá nas vagas de emprego? Quais são os requisitos? Isso você vai criar um resumo profissional e vai acrescentar essas palavras-chave, que aí quando o sistema de inteligência artificial for fazer a leitura do seu currículo, vai pegar as palavras da sua área e falar, pô, ele tem o perfil da vaga, então a gente vai chamar ele para o processo. Entendeu? Então tem toda uma estratégia que a gente faz para criar um currículo assertivo. Não é simplesmente colocar lá de qualquer jeito e mandar. entendi. Faz sentido, faz muito sentido isso daí. É isso aí, nós estamos aqui caminhando para o fim desse bate-papo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, dicas, né? É importante. Antes de você finalizar, me veio mais uma dúvida aqui, uma pergunta. Para quem está iniciando o mercado de trabalho, está naquela fase do jovem aprendiz, estágio, é muito importante a qualificação, né? Quais são os cursos ou dicas que você daria para uma pessoa que está iniciando a sua carreira, vai entrar no mercado de trabalho, ainda não sabe o que ela quer, que cursos, o que que ela poderia buscar, se qualificar para ter uma chance melhor no mercado de trabalho e que assim consiga entrar em áreas distintas ou começar? Eu acho que a primeira coisa é ela ver o que ela é boa. Se ela não sabe, ela pergunta para as pessoas que estão mais próximas: "Ah, o que que você acha que eu sou boa? O que você acha que eu sou bom? Eu faço isso legal?". Faz pega uma folha e coloca as coisas que você é bom e as coisas que você não é. Isso já vai te direcionar para um lugar melhor, assim. Você não vai escolher uma coisa se você é ruim em atividade física, você não vai fazer educação física, entendeu? Então já vai excluir algumas coisas. E aí vai filtrando. Sobre aquilo que você é bom, foca em cursos tanto profissionais como pessoais. Então, para desenvolver a gestão de inteligência, de inteligência emocional, oratória, que você vai ter que saber se comunicar, saber se vender. De qualquer maneira, você vai precisar fazer isso. Então, você desenvolve cursos de oratória, inteligência emocional. Ah, a parte administrativa é bom? É bom, porque você vai poder ter que administrar a sua vida também, né? Uhum. Ah, a parte financeira é importante saber? É importante saber também, porque você vai lidar com o seu dinheiro, você vai ter que saber se vender e saber qual que é o seu valor também, né? Quanto que você vai cobrar no mercado de trabalho? Qual é o valor que você quer para ter a qualidade de vida que você gostaria? Então, esses cursos, embora ele não tenha um nome específico para a carreira que você quer, porque você ainda não sabe ainda no caminho, vai te ajudar a direcionar melhores e criar uma base mais sólida. Depois disso, aí você vai vendo quais são as áreas. Existem vários cursos na internet que são gratuitos, né? Ah, eu acho que agora eu não me lembro os sites, mas a gente pode até passar depois. Que se você colocar lá cursos gratuitos no Google, vai aparecer vários, né? E às vezes você pagar, sei lá, R$ 15 num curso. Você gasta 30 horas, 40 horas para fazer. Então você vai fazendo e vai desenvolvendo. Ah, eu gosto de fazer isso? Gosto. Mas eu gosto de fazer aquilo também? Vai. Uma hora os pontos vão se ligar. Uhum. Entendeu? Então gasta, se você está iniciando, gasta lenha na fogueira e vai fazendo o que você puder para você desenvolver as habilidades principais, que é gestão de emoções, gestão de tempo, saber lidar com as suas frustrações, saber lidar com o seu dinheiro, né? Para depois você começar a gastar tempo para desenvolver outras habilidades da área, Legal, bacana entendeu? então também. Quero agradecer mais uma vez aí a sua participação aqui. Muito Obrigada. obrigado. Eu Passou acho muito rápido. passou muito rápido. Acho que acredito que vai ajudar muitas pessoas aí, né, a ter um norte. Se a gente conseguir alcançar uma pessoa que tenha sucesso aí no trabalho, tenho certeza que vai valer muito a pena. Muito obrigado aí pela sua participação, viu também. Obrigada pelo convite. A frase que eu deixo é: a direção é mais importante que a velocidade. Então, procura primeiro criar a direção para depois você ir. Não vai correndo, querendo atropelar todos os processos, porque dificilmente você vai se sentir realizado lá na frente. A chance de frustração é muito maior.
E muito obrigada pelo convite, espero vir mais vezes e aí é isso. É isso aí. Para vocês aí que nos seguem nas redes sociais, acompanhe também o nosso site lá todo mês. A Tamires tem uma coluna no nosso jornal, onde ela fala um pouquinho sobre o profissionalismo, dicas para a sua carreira e tenho certeza que vai ser muito útil. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela parceria, por estar aqui conosco, por acompanhar os nossos conteúdos. Compartilhe com as pessoas que você acha que isso faz sentido e que vai ajudar de alguma forma. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.